Amados irmãos, o tema que nós propomos trabalhar com os irmãos, expor hoje, é uma fé que se submete ao olhar transformador de Deus. Uma fé que se submete ao olhar transformador de Deus. Claro que quando nós estamos falando nesse tipo de fé, é uma fé madura. E é isso que nós vamos desenvolver através da exposição. Amados irmãos, nós devemos lembrar que nós vivemos em uma cultura que foge de exames profundos. A gente até quando fala na questão de saúde, principalmente os homens, diz que vai fazer exame, a gente não gosta. Porque a gente sabe que vai ser escaneado, prescrutado, vai olhar tudo de nós, vai buscar coisas, em relação à nossa saúde. Mas nós estamos vivendo também uma geração que, falando de uma forma geral, preferimos filtros, preferimos maquiagem, preferimos aquilo que é superficial, versões editadas, porque muitas vezes nós não queremos olhar e não aceitamos o que de fato nós somos, nas nossas limitações, nos nossos defeitos, nas nossas dificuldades, e aí sempre a gente prefere o filtro. E os jovens, e as pessoas na nossa geração do celular, sabem muito bem disso, que geralmente quando a gente vê uma pessoa pessoalmente e vê ela no celular, é totalmente diferente, porque ela está maquiada, transformada por filtros. Quando nós olhamos, amados irmãos, Davi, no Salmo 139, abre o coração e revela a profundidade do que é caminhar com Deus. Mas essa caminhada que é realmente um fruto de um relacionamento, de uma comunhão com Deus. Ele não se trata o conhecimento que Davi tem sobre Deus, não é um conhecimento distante, não é um conhecimento só de informações, mas é um conhecimento de quem caminha com Deus, que tem experiência viva com o Senhor, que conhece Davi e conhece todos nós de uma forma profunda e por inteiro. Então, ao longo do Salmo, quem já leu o Salmo 139, Davi declara alguns atributos de Deus. E ele vai dizer que Deus é onisciente, versículo de 1 a 6, que Deus, como sendo onisciente, conhece cada passo, cada palavra, cada pensamento nosso, antes mesmo de eles serem formados ou eles serem anunciados, Deus conhece. Mas também ele declara que Deus é onipresente, versículos do 7 ao 12, que não há lugar no céu, não há lugar na terra, não há um lugar onde Deus não se faça presente e nos alcance. Mas ele revela também que Deus é onipotente, versículos do 13 ao 18. É aquele que forma, que nos criou, aquele que sustenta todas as coisas, mas aquele também que governa cada detalhe da nossa vida, da vida do salmista, da nossa vida. E ao mesmo tempo é um Deus justo juiz, mas também é um Deus totalmente santo. Versículos do 19 ao 22. Que não pactua de maneira nenhuma com o mal, com o pecado, mas ele examina todos nós e pune também o perverso. Então essa relação e esse conhecimento que Davi tem, não gera em Davi uma paralisia, um medo desse Deus. Mas não, ele até se aproxima, mas gera em Davi uma reverência e uma reverência de total entrega. Davi se entrega. Davi não foge do olhar divino. Ele submete ao olhar de Deus, ao escaneamento de Deus, a estar na presença de Deus. Então, esses atributos são apresentados como realidades que vai moldar a fé, o louvor, a oração, a ética do salmista.
a ética do Davi. Não é simplesmente informações para guardar na mente, como informações para decorar ou só estar informado, mas essas informações trazem atitudes e posturas de uma pessoa que de fato tem uma fé madura diante de Deus. Então ele se oferece, ele não tem medo. E no final, que são esses 2 versículos, ele faz essa oração de entrega. Ele se apresenta e se entrega ao escrutínio de Deus, ao examinar de Deus. Então ele se oferece ao exame divino. Então, amados irmãos, o tema que nós vamos tratar é justamente essa, uma fé que se submete ao olhar transformador de Deus. Davi nos dá esse exemplo, pela graça de Deus, dessa fé. E uma das primeiras coisas que nós vamos aprender com essa fé, é que a fé madura é uma fé que se deixa sondar por Deus. Será que você teria coragem de chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, olha, sonda o meu coração. Você se conhece, cada um de nós nos conhecemos, né? Quando você acorda de manhã e olha no espelho, a única pessoa que te conhece de fato é você. Às vezes a nossa esposa não nos conhece de uma forma profunda, os nossos filhos não conhecem de uma forma profunda, porque as pessoas fora, amigos e parentes, só nos conhecem por aquilo que eu deixo me mostrar, aquilo que eu deixo revelar. Mas quando nós olhamos, amados irmãos, o salmista faz no versículo 23, justamente esse pedido, essa oração corajosa, essa oração de uma fé madura. Ele se expõe e diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Claro que diante de todos os atributos, né, na introdução já colocou isso. Davi não se aproxima diante desse Deus que é soberano com medo, porque ele sabe que esse Deus que é soberano é gracioso, é cheio de misericórdia. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Davi não foge do olhar divino, mas ele se aproxima. Ele não foge de Deus, ele corre para Deus. Ele vai à presença de Deus. E o salmista usa o imperativo justamente de sonda-me, sonda-me. A ideia no hebraico carrega uma ideia de uma investigação totalmente minuciosa, um exame, uma investigação de todos os detalhes, como um mineiro que vai escavar uma mina e procura ali pela pedra preciosa, mas de uma forma atenta, de uma forma profunda, procurando ali um metal precioso. Ou então um juiz, quando está ali examinando, sondando ali as leis, os papéis, a causa que ele defende. Então ele vai observar em todos os detalhes. Então Deus, devemos lembrar, esse Deus que Davi está orando, não se limita apenas às questões externas, daquilo que os nossos olhos veem e podem julgar, daquilo que os nossos olhos veem e podem se emocionar. Mas não, Deus não olha só justamente as coisas externas, mas aquilo que não só está no coração, mas a ideia é no profundo do nosso coração. E a ideia também, no hebraico, né, a linguagem de coração, no termo bíblico, é justamente essa ideia do centro de todas as motivações, os meus afetos, as minhas emoções, os meus desejos, as minhas decisões. Tudo está dentro do meu coração, do centro da minha vontade. E isso vai refletir muito na minha caminhada, na minha escolha, e vai revelar quem de fato nós somos por dentro, de uma forma interior profunda. Então a teologia reformada, ela trata dessa questão na doutrina da corrupção total. Por causa do pecado, nós somos contaminados, e isso de uma forma total. Os nossos pensamentos, as nossas motivações, os nossos desejos, as nossas decisões,
tudo está inclinado para o mal. E quando a gente fala para o mal, a gente às vezes vai pensar em algum pecado, mas quando a gente fala para o mal, para o centro do nosso egoísmo, dos nossos desejos, da nossa intimidade, daquilo que nós queremos para que eu venha a ter glórias, vantagens, lucros. Às vezes parece até uma boa intenção, mas o desejo por trás é o meu prazer, é a minha fama e a minha glória. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o profeta já nos lembra: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem pode, de fato, sondar o coração? Davi, de uma forma humilde, chega e coloca: Senhor, sonda o meu coração. Nós não temos a capacidade de autodiagnosticar, a perfeição, a nossa espiritualidade, se de fato estamos perfeitos ou não diante do Senhor. O pecado afetou todas as nossas dimensões, na natureza humana, todo ser humano. Então não temos essa condição, essa capacidade. Até essa capacidade de julgamento que nós temos, ela é contaminada pelo pecado. E você sabe que quando nós falamos de julgamento, nós sempre vamos nos autodefender, se justificar dos nossos erros, das nossas limitações e dos nossos pecados. Quando nós olhamos, amados irmãos, o coração humano caído é incapaz de avaliar corretamente o nosso coração, a não ser pela luz da revelação, a revelação de Deus. João Calvino afirma: o homem nunca alcança um verdadeiro conhecimento de si mesmo sem antes contemplar a face de Deus, pois somente diante da santidade divina nossas ilusões caem. Só diante de Deus, do santo, do justo, do Deus todo-poderoso, é que a nossa máscara não pode ficar em pé, não se sustenta, porque Ele nos conhece como de fato somos. Assim, a fé madura não se sustenta em performances religiosas, em rituais, ou aparências, ou gestos de piedade para tentar agradar a Deus, ou se justificar, ou se apresentar, também não por boas obras, mas se rende à verdade de Deus sobre quem realmente nós somos. Só indo a Deus é que nós vamos saber quem de fato nós somos. É um espelho que reflete verdadeiramente a natureza humana. Mas isso pode assustar. Quem quer se autoconhecer? Por isso que muitos homens fogem da verdade. Ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer saber da verdade, inclusive de si mesmo. Mas quando nós olhamos a palavra que Davi traz no seu relacionamento com Deus, esse Deus que é santo, justo, soberano, onisciente, onipresente, Ele também é gracioso e misericordioso. Então não gera medo de nós irmos ao nosso Pai dos céus e pedir: Pai, sonda-me, vê se há em mim algo ruim, porque eu sei que meu coração é enganoso e eu posso ser enganado por ele, eu posso ser guiado por ele. Quem descansa na graça não teme ser plenamente conhecido, porque sabe que é a graça e não o mérito que nos sustenta. Você já pensou em fazer essa oração hoje? Senhor, eu acho que eu estou na nota 7,5. Eu acho que eu estou com 9. Ah, Senhor, essa semana eu acho que eu tirei um 0. Não é para nós nos avaliarmos. Davi sabe e diz: Senhor, sonda-me. Ó Senhor, eu quero que Tu faça uma sondagem no meu coração e vê, Senhor, se há algo mal em mim. Mas também, amados irmãos, como segundo ponto, nós vamos observar que a fé madura é uma fé que se permite ser provada e corrigida. E Davi, ele continua: prova-me. Ele pediu para sondar, agora diz:
prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, o ser provado agora, passar por uma prova, no sentido bíblico, não é ser exposto à destruição ou à exposição, não é nesse sentido, mas examinado para a purificação. Então, quando ele diz prova-me, não é algo que ele está pensando assim, da forma que eu estou, eu vou ser reprovado e vou ser punido. Mas não é nesse sentido. Se esse Deus é santo, é soberano, é cheio de graça e misericórdia, a ideia é, Senhor, prova-me, porque eu sei que tu me provando e não havendo coisas boas ou tendo coisas impuras, tu irás purificar. Tu irás purificar. Então a ideia aqui no hebraico é justamente essa, é um metal levado ao fogo para que as impurezas venham à tona. Por isso que Davi vai com a confiança na graça e na misericórdia, porque o se aproximar de Deus, na graça e na misericórdia, é procurar ajuda para Ele mesmo, é procurar correção, perdão. Então ele se aproxima com essa certeza. Então Davi conhece que seus pensamentos precisam ser examinados, mas por um exame divino, porque se você percebe, tudo em nós começa primeiro com os pensamentos. Ninguém chega e vai matar de uma hora para outra. Antes veio um pensamento. Ninguém vai pecar ou transgredir uma lei de uma hora para outra. Antes surge o pensamento, surge a aprovação, a tentação. Nós vamos mentalizar o esquema, como nós vamos fazer, planejar. Tudo começa antes no pensamento para a execução. É verdade que muitas vezes aquilo que nós pensamos, não chegamos a executar. Por isso que o Senhor Jesus, já no Novo Testamento, no Evangelho, ele vai dizer assim, olha, a lei diz que se você deitar com a mulher do próximo, do outro, que é casada, você adulterou com ela. Mas o que é que a gente vai ver o Senhor Jesus? Ele vai dizendo, olha, não é só isso não. Antes só você desejar a mulher do próximo, você já adulterou com ela. Então o pecado começa também no pensamento. Antes, só em você se irar e desejar a morte do outro, você não executou, mas você pensou. Você não chegou talvez até a planejar, mas não executou. Então é por isso que Davi pede sim, diz, olha Senhor, prova os meus pensamentos. Prova se os meus pensamentos estão sendo bons. Prova se os meus pensamentos estão de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Mas, Senhor, se há algo mal nesses pensamentos, purifica. Purifica porque eu não consigo mudar. Sempre vou voltar a esse caminho. Então, todas as vezes, ó Deus, como bom pastor, me purifica, me conduz para um caminho que é seguro, de pensamentos bons, que agradam a Ti, e que eu não seja reprovado pelos meus pensamentos. Então, quando nós olhamos, amados irmãos, o caminho mau que é colocado, não aponta apenas para um tropeço ocasional, quando eu peco, quando eu faço algo errado, mas para uma rota, uma direção de vida que pouco a pouco se distancia da vontade revelada de Deus. O caminho mau é assim. Tudo que vai me distanciando da vontade de Deus, tudo que vai me distanciando de Deus, esse é um caminho mau que não vai terminar bem, que vai ter um preço caro. Então, quando nós falamos dentro desse contexto, a teologia reformada ele vai harmonizar a doutrina com a doutrina da santificação progressiva. Deus não apenas declara que nós somos justos por causa de Cristo, mas Ele também continua a operar em nós a obra de transformação real e contínua através da santificação.
obra do seu Espírito em nós. Então, aquele que Ele separou, santificou, através do Espírito, vai nos dar a capacidade, na nova natureza, de desejarmos as coisas de Deus, amarmos as coisas de Deus, clamarmos pelo nome de Deus, ler a sua palavra, conversar com Ele, orar, e todo esse processo leva a um processo de santificação. João Calvino ainda declara que a vida do cristão é um arrependimento diário no Senhor, no qual o Senhor, pela palavra e pelo Espírito, corrige pensamentos desordenados e desejos desalinhados. Então, a palavra de Deus vai nos ajudar a nos alinharmos com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Quando nós olhamos, amados irmãos, também lembramos da confissão de Westminster, que diz assim: Deus pune os seus filhos pelos seus pecados, não como um juiz irado, mas como um pai amoroso. A fé autêntica, portanto, não se rebela contra a correção, ela a recebe como graça que restaura o rumo. Por isso que Davi não está com medo de se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, sonda-me, Senhor, prova-me, vê se há algo mal em mim. Porque ele sabe que o Pai amoroso vai purificar, vai conduzir e vai abençoar. Então, amados irmãos, permita que a palavra de Deus controle os seus pensamentos. Mas para isso eu tenho que ler a palavra. Mas não só isso, eu tenho que me submeter à palavra. E a nossa natureza muitas vezes vai guerrear com essa palavra. Porque muitas vezes não é justo aos meus olhos humanos. E principalmente no Evangelho, quando diz que aquele que é forte, na verdade está fraco, porque depende de Deus. Aquele que está lucrando, na verdade, é aquele que está perdendo aos olhos do mundo. Mas para Deus ele está ganhando. O maior é o menor, porque está servindo. Então, quando nós olhamos, amados irmãos, permita que a palavra de Deus conduza a sua vida, seus pensamentos, seus valores, suas escolhas. Pergunte honestamente diante de Deus: que caminhos tenho normalizado, que caminhos eu tenho tomado, que aparentemente são bons, mas que na verdade estão me afastando de Ti, da Tua vontade. Onde tenho realizado atitudes, hábitos ou decisões que precisam de um arrependimento, de um alinhamento com a Tua palavra. Aonde, Senhor? Uma fé viva aceita ser corrigida hoje para não se perder amanhã. Mas uma terceira questão que Davi nos ensina é que a fé madura é uma fé que se submete à condição de Deus. E aí, amados irmãos, é algo que nós não gostamos muito da palavra obediência. Nós temos, às vezes, na nossa educação, a palavra obediência ficou muito marcado, no Nordeste com o chinelo da mãe, aqui com o cinto do pai, a ideia de obediência, quando a gente aprende como criança, é que se a gente não faz o certo, pá, foi desobediente. Então nós temos essa ideia do juízo, essa ideia do castigo. A própria natureza humana, por causa do pecado, ele não gosta de obedecer regras. Alguns olham para Deus e só vê Deus esse que exige regras, impõe normas, e que essas normas são difíceis para mim, ou não me agradam, ou eu não quero, porque não tenho comunhão com elas, não pactua com o meu coração corrompido, pecador, um coração que não se alinha com as coisas de Deus. Então nós vemos que vivemos numa geração que não gosta realmente de obedecer. Aí a gente sabe as quebras da lei de trânsito, as quebras de tantas leis que nós vemos por aí. Infelizmente a gente vai ter que ter lei para o idoso, que proteja o idoso, lei que proteja a criança, lei que proteja, e é lei, porque os homens só obedecem em cima das leis, mas gemendo, reclamando, e porque existe uma imposição. Mas quando nós olhamos
a atitude de Davi nessa oração, ele não vai com este olhar. Ele vai com o olhar de quem tem um relacionamento, caminha com Deus, mas ele diz: e guia-me pelo caminho eterno. Versículo 24, ele traz justamente assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aqui é interessante, amados, porque depois de ser sondado e corrigido, Davi não pede autonomia de Deus. Ele não quer ser aquela pessoa autônoma, ele quer ser dono da sua vida. Mas depois de passar pelo processo, ele pede que o Senhor o guie. Ele pede a Deus direção. Porque ele sabe, se Deus não o direcionar, se Deus não o guiar, se Deus não os conduzir nos seus santos caminhos, ele vai se perder. É natural de nós nos perdermos. Na verdade, o ser humano é uma criança que tem que estar sempre segurando na mão de Deus para ser guiado. Porque se ele solta e acha que é independente e vive sem Deus, ele se perde. A condenação não é isso? Ser perdido não é isso? É crer na mentira do diabo, consequência do pecado, de que eu posso viver sem Deus, que eu posso resolver a minha vida sem Deus, que eu não preciso de Deus e não quero andar com Ele. Então, Davi se coloca diante dessa oração, se colocando: Senhor, conduz os meus passos, guia-me pelo caminho eterno. Ele não confia na sua própria capacidade de escolher o caminho. Mas veja que não é só isso, né? Um caminho certo, mas é o caminho eterno. E aqui o caminho eterno não se refere apenas ao destino final da salvação, mas uma forma de viver sobre a perspectiva eterna. Nós estamos aqui ainda, com os nossos pés nesta terra. Um dia partiremos, ou um dia Deus vai retornar, o Senhor Jesus, né? Nós vamos ser transformados. Mas enquanto nós estamos aqui, vivemos na perspectiva de filhos de Deus para a eternidade. E aí é que nós devemos viver em obediência, em comunhão, em submissão à vontade de Deus, sermos guiados pela sua palavra, direcionados pelo seu bem-querer. Na teologia bíblica, Deus não apenas revela o seu caminho, mas Ele mesmo que conduz o seu povo. E aí Ele se apresenta como o nosso bom pastor, eterno sumo pastor. O Salmo 23 já confirma isso, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então a tradição reformada entende que essa condição como é obra da graça de Deus em conduzir o seu povo. Ele não só nos salva, perdoa os nossos pecados, nos reconcilia com o Pai, mas Ele, como um bom pastor, nos guia, nos direciona, está conosco sempre. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, estou andando, estou caminhando, né? Não terei medo, não sofrerei mal algum. Por quê? Porque Tu, Senhor, estás comigo. Tu continua caminhando comigo, iluminando o meu caminho, dizendo qual a direção eu devo seguir. Então Deus guia, porque nós pertencemos a Ele, porque Ele nos elegeu em Cristo e porque completará a obra que Ele começou em nós. Assim fala Paulo em Filipenses 1,6. Como afirmou John Piper, Deus está sempre fazendo de 10.000 coisas em sua vida e você pode estar consciente apenas de 3. Todos os dias, todos os momentos. Vocês não têm ideia. Agora nós temos ali 10:05. Desde o momento que você acordou até agora, vocês não têm ideia do que Deus já fez por você. Na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Mas às vezes a gente no dia só vai perceber uma coisa. Mas desde o momento que nós acordamos e pisamos no nosso quarto, levantando para começar o dia de hoje,
Deus já tem preparado, Deus já tem feito, Deus já tem conduzido, para a glória dEle e para o benefício do seu povo, dos seus filhos e filhas. Há também aqui uma dimensão pastoral cotidiana. Deus guia por meio da palavra, do Espírito, da disciplina amorosa. Deus também, muitas vezes, através da oração, daquilo que nós colocamos diante dEle, pedindo orientação e Ele nos responde, mas também por circunstâncias que não escolhemos. Às vezes aquilo que nós enfrentamos e que aparenta ser mal, está também no controle e na direção de Deus. Deus é que abre portas, mas lembre também que Ele fecha portas. E louvado seja Deus, porque Ele fecha portas. Porque muitas portas que a gente achava que iria ser solução, ia ser providência para o bem, era totalmente o contrário. E louvado seja Deus, porque depois que passa a gente até percebe. Diz, nossa, realmente não era bom aquilo que eu estava pensando. Então, amados irmãos, Deus como um bom pastor, Ele não só abre portas, mas fecha portas, pela sua graça, pela sua misericórdia, para nos conduzir no centro da sua vontade. Então, o caminho eterno frequentemente passa por vales escuros, por dificuldades, antes de alcançar pastos verdejantes. Ele é aquele que nos conduz. Mas o crente reformado descansa na certeza de que a soberania de Deus nunca é separado da sua boa vontade. Deus é bom e continua sendo bom. Você aceitando ou não aceitando, você estando magoado ou não magoado com Deus, de birra ou não com Deus, mas Deus continua sendo bom, porque Ele é bom, faz parte da sua essência. Ele é bom, Ele não está bom, mas Ele é bom, totalmente, plenamente. Amados irmãos, Davi se submete à condução de Deus. Ele reconhece que a vida não deve ser autoguiada, mas ele busca a direção do Senhor. Senhor, guia-me pelo caminho eterno. É confiar que o caminho de Deus, ainda que mais estreito, é sempre o caminho para a vida. Viver no caminho eterno é viver hoje e à luz da eternidade. Então, nossas decisões, relacionamentos e prioridades precisam ser avaliados pelo nosso Senhor. Não só pensando no conforto imediato, mas pela vontade de Deus que é revelada em Cristo. Então, pergunte ao Senhor, peça a Ele para que Deus conduza você nos seus caminhos. Pergunte-se, quando você tomar uma decisão, quando você tiver um caminho para seguir, a pergunta que nós devemos fazer é, essa escolha glorifica a Deus? Está de acordo com a vontade de Deus? Senhor, eu vou fazer isso vai te glorificar, vai dar um bom testemunho, vai ser bom para mim. Eu lembro, amados irmãos, que meditando nesse texto, eu percebi que na minha vida, em algumas situações, eu escolhi algumas coisas e apresentei para o Senhor como se fosse um documento só para Ele assinar. Olha, eu quero isso. Senhor, eu planejei isso aqui para mim. Olha, Senhor, isso aqui. E depois eu pensei, nossa, e graças a Deus não deu certo, algumas questões não deu certo. Mas hoje eu percebo, diante do texto, que é, Senhor, eu estou com esses planos, mas isso é bom para mim? Isso glorifica o Teu santo nome? Isso me aproxima mais de Ti ou me afasta de Ti? Então, Senhor, me conduz pelo caminho eterno. Não pelo caminho do lucro, não pelo caminho da satisfação temporária, mas por aquilo que traz satisfação de alma, de espírito, de fazer a Tua vontade. Amados irmãos, a fé que se submete ao olhar transformador de Deus é a mesma fé que se deixa conduzir por Ele dia após dia até o fim. Dia após dia até encontrarmos com Ele.
Concluindo, o Salmo 139 nos mostra que a fé autêntica não negocia com a verdade que se esconde da luz. Ela se coloca diante do olhar santo de Deus, aceita ser sondada, corrigida e conduzida. Uma fé assim não confia em si mesma, mas na graça transformadora do Senhor, que nos conhece profundamente e ainda assim nos guia pelo caminho eterno. Que Deus te abençoe e que você possa fazer essa oração hoje. E eu convido para nós fazermos essa leitura agora, mas faça com essa perspectiva agora. Não tenha medo de colocar a sua vida diante do Senhor e pedir para que Ele faça esse autoexame. Então vamos todos juntos repetir? Versículo 23 e 24, e assim concluímos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém.